Olá, minha gente! Sejam todos muito bem-vindos ao Papo de Redação. Aqui quem fala é o Lucas Lucchesi. Um mês depois de intensas férias, que eu realmente estava precisando muito, estou de volta aqui para falar com você aí do outro lado, no rádio, seja pelo YouTube, onde quer que você esteja. Muito obrigado pela sua companhia, minha gente. O Papo de Redação é assim, a gente fala sobre notícias, a gente quebra o gelo aí falando um pouco dos bastidores, dos perrengues chiques que a gente tem aqui da apuração e tudo mais, minha gente. E eu quero que você participe conosco enviando o seu comentário para o 99971-5300, é tanto 9 que a gente se perde, 99971-5300, para você que está ouvindo na rádio especialmente, ou também, você que preferir aí, tem a seção de comentários do nosso canal no YouTube. Nosso YouTube é youtube.com/FolhaBV. Aliás, TV Folha BV. Tô chegando aqui, tô perdendo algumas informações, né? Mas é assim mesmo, gente. A gente fica de férias, a gente tenta ficar um pouco ligado também nas notícias e é assim, jornalista é assim, né, gente? E vamos tentar ficar ligado nas notícias de hoje. Hoje a gente tem notícias de polícia com Marília Mesquita. Tem também aqui sobre a empresa terceirizada que estaria atrasando pagamentos, né, com falta de repasse da Secretaria de Saúde. Tem também notícias de política e, claro, se você tiver uma participação aí relevante, que a gente possa tentar apurar, fazer alguma notícia, né, que possa ser relevante para a sociedade, tem os nossos canais aí, as nossas redes sociais também. Mas vamos ao que interessa, vamos falar de notícia, né? Chamei aqui a Marília Mesquita. Seja muito bem-vinda, Marília, ao nosso Papo de Redação. É sempre um prazer estar conversando contigo, né? E estar de volta aqui no nosso papo, que é sempre legal falar sobre polícia, apesar desse ar que é tão pesado muitas das vezes, né? Mas mostra na realidade do nosso estado, como é que a gente está. Fala pra gente hoje o que a polícia fez hoje, no caso a Polícia Federal, né? A Polícia Federal, ela tá mirando um esquema que teria prejudicado 10 mil crianças Yanomami, uma segunda fase de uma operação. Fala pra gente qual foi o que teve na operação de hoje. Oi, Lucas. Oi para você que está aí nos assistindo e nos ouvindo aqui pelas ondas da Rádio Folha. Seja bem-vindo novamente ao seu podcast, o Papo de Redação. Muito obrigado, sem Lucas Marília. Lucchesi não é o mesmo. José Magno também fez um bom trabalho por aqui. Com certeza. Mas Papo de Redação é a cara de Lucas Lucchesi e também a gente está voltando, né? Que a gente estava em outro formato. Mas bora lá o que interessa. Isso mesmo, hoje a Polícia Federal, ela já começou aí, cumprindo 4 mandados de busca e apreensão contra suspeitos de participar de um esquema que teria resultado aí na desassistência de 10 mil crianças Yanomami. Essa ação ela foi autorizada pela 4ª Vara Federal de Roraima e é cumprido no âmbito da segunda fase da Operação IOASE. Essa operação ela já é o desdobramento de uma operação que já ocorreu em novembro do ano passado. Então, hoje, né, nessa quarta-feira, a operação ela investiga suspeitos de lavar recursos que seriam oriundos do desvio de medicamentos destinados ao povo Yanomami. E aí foram cumpridos esses mandados. Essas investigações elas indicaram a participação de outros suspeitos no suposto esquema, os quais teriam realizado vultuosos aportes em empresas suspeitas para dar aparência de legalidade aos valores supostamente desviados. Então aí, um desvio que prejudicou os Yanomamis, nesse caso aí, 10 mil crianças. Então, assim, é um número muito alto de pessoas afetadas e principalmente aí crianças Yanomami que já vivem em situações muito delicadas, muito difíceis e quando vem o recurso ainda é desviado por parte aí desses suspeitos. Pois é, a gente vem realmente cobrar, né, sempre das nossas autoridades para que tudo isso seja apurado com a maior cautela, né, que seja feita a justiça, né, para que... E geralmente quando a Polícia Federal ela vai fazer uma operação e acaba surpreendendo essas pessoas, né, acabam descobrindo outras coisas que nada tinha a ver com uma operação como essa, né? Mas vamos ver como é que vai ser o transcorrer dessas investigações. É muito grave, gente. Imagine, os Yanomami são
olha, gente, a realidade é essa. Os indígenas, de modo geral, é um povo esquecido pelas nossas autoridades, né? Sim, é um povo muito esquecido. E aí, quando vem o recurso, ainda é tirado. Então, quando tem esses desdobramentos da operação, é porque a primeira fase ela estava investigando ali os medicamentos. E aí, durante as investigações, viu, eles desviaram também alimentos. E aí vai uma rede ali para descobrir o que realmente aconteceu. Nessa operação também, ela investiga o superfaturamento de oxigênio destinado aos Yanomamis. E uma pessoa, ela foi presa durante essa operação, que aconteceu lá em novembro. E aí, essa pessoa que foi presa, ela é suspeita de ter repassado 4 milhões... Gravem bem este número, 4 milhões para a empresa investigada nessa operação. Então, assim, é um caso muito sério, muito triste. E que bom que a Polícia Federal aí está desencadeando essas operações, fazendo as prisões necessárias, fazendo as buscas e apreensões para que essas pessoas elas sejam responsabilizadas, porque isso é crime. Com certeza, com certeza. É muita gente, né, gente? Vamos falar de outro caso que chamou a atenção, inclusive a gente foi até criticado pela classe, né? Mas trata-se de um veterinário que foi preso e tentou matar a namorada dele, né, Marília Mesquita? Fala pra gente. Isso, esse caso ele foi muito chocante pela forma como ele aconteceu. É um veterinário de 51 anos que ele foi preso após tentar matar a namorada dele de 42 anos. E esse caso, essas agressões, elas aconteceram na Praia Grande, que fica ali do outro lado do Rio Branco. Fica no Cantá já. E a vítima, ela conseguiu fugir, pedir ajuda. Ela correu para casa da filha dela, que fica próximo ao Parque do Rio Branco. Então, é uma salada, é muito lugar. Mas, enfim, a vítima, ela conseguiu correr, pedir ajuda lá na casa da filha dela. E esse homem, ele foi preso lá no Parque do Rio Branco. Como foi o desenrolar dessa história? A vítima, ela relatou ao 1º Batalhão da Polícia Militar que ela e o namorado, esse veterinário, eles estavam do outro lado do rio e o veterinário, ele estava ingerindo bebida alcoólica e fazendo uso de entorpecentes. Após usar a droga dele, ele simplesmente começou a agredi-la. Ele deu um soco, vários socos no rosto dela e ela começou a se sufocar com o próprio sangue. Ela caiu na areia e ele começou a enforcá-la. Um cachorro do casal que estava lá com eles começou a latir e o homem tentou matar também o animal. Nossa! Nesse momento, enquanto ele corria atrás do cachorro, a mulher conseguiu correr e pedir ajuda para populares que estavam lá na praia também, que fizeram o translado dela para Boa Vista, né? Como estavam do outro lado do rio, essas pessoas trouxeram ela para o outro lado do rio. E aí ela conseguiu correr, pediu ajuda para a filha, que acionaram a polícia foi lá, prendeu ele e o encaminhou para a central de flagrante, onde as medidas legais e cabíveis foram tomadas. Tá certo, Marília. Obrigado aí pelas informações, realmente um caso lamentável. A gente, inclusive, foi até chamado a atenção pelo conselho que representa a classe, né, em relação a essa situação, né, porque a gente, muitas das vezes, a gente pega informações e que tá lá registrado que a profissão do cara, né, e a profissão do cara onde a gente teve acesso a essa informação, tava lá, veterinário, né. Agora, realmente, eu entendo, né, muitas das vezes a revolta da classe, né, mas eu acho que a revolta ela devia ser em torno, não de quem divulgou, né, mas sim de quem praticou uma atrocidade como essa, né. Então, assim, gente, é um esclarecimento que a gente precisa deixar aqui, né, a gente de forma alguma, a gente está aqui sendo pago para poder prejudicar uma classe, né. Imagine se eu, jornalista, apresentador, radialista, de repente eu vejo uma notícia que foi publicada em algum site, algum veículo de comunicação, radialista tal. É uma atitude particular do cara, entendeu? É uma atitude particular, entendeu? Nada a ver com o exercício da profissão da pessoa, que realmente a gente tem que reconhecer o trabalho dos veterinários, né, dos médicos que tanto trabalham pelos... né, os médicos veterinários que hoje em dia, inclusive, está muito, como eu posso dizer, a gente vive um momento em que o animal nunca foi tão valorizado, né, Marília? E tão bem cuidado. Então, assim,
O veterinário está numa época em que ele... todo o nosso respeito à classe dos veterinários, né, nada contra ninguém, é só uma questão de esclarecimento. Como é que é o nosso trabalho, né? A gente pega a profissão da pessoa, né? E coloca, Sim, né? que é um diferencial. A classe, de um modo geral, tanto veterinário, não interessa a classe, deveria estar mais preocupada, mais chateada, mais irritada com o crime que esse homem Claro. cometeu, porque ele agrediu uma mulher, ele quase matou uma mulher, do que com a profissão dele. Exato. Não interessa se ele é veterinário, se ele é policial, se ele é professor, não importa a profissão dele. O que interessa aqui é o crime que ele cometeu. Me admira muito esses profissionais ficarem mais preocupados com a classe dele do que com o crime que ele cometeu. Pois é, porque fica a ler a reflexão. matéria é muito revoltante, porque foi eu que fiz essa matéria e eu coloquei na íntegra o que a vítima relatou. E ela disse que ela ficou sufocada com o próprio sangue. Então isso é um absurdo. Isso é um absurdo. Nós já tivemos casos de diversos profissionais da imprensa, radialista, apresentador, jornalista, a classe da comunicação não é santa também, não. É, claro. E já tivemos um apresentador que ele foi preso por agredir a filha. E não era a primeira vez que ele fazia isso. Ele já respondia a processos pelo mesmo crime. E mesmo assim, nós noticiamos que ele era um apresentador, agride filha e é preso. Era alguma coisa nesse sentido. E nós, ele sendo da nossa classe, nós também fizemos a matéria dizendo o crime que ele cometeu. E não passamos pano, né, gente? E a classe, em nenhum momento, não vi nenhum profissional querer defender ele. Ah, mas ele é jornalista. Não, muito pelo contrário. Eu via a classe falar, ele cometeu um crime, ele tem que pagar por isso. Então, independente se é veterinário, médico, não me interessa a classe ela tem que colocar ali a defesa do crime. Com Para que certeza. ele seja punido, não independente da classe. A defesa de apurar o crime, né? De que ele seja responsabilizado, evidentemente. Né? Exatamente. Independente de ser veterinário, pastor, médico, jornalista, não interessa. Isso é da conduta de cada um, como Claro. você mesmo disse. Isso é da conduta de cada um. É como eu falo, se você não quer aparecer aqui na Folha, no site, na editoria de polícia, não faça besteira. Não Simples faça assim. nada, que aí você não aparece aqui. Se você fizer coisas bonitinhas, foi para um evento, você aparece na coluna social. Mas se você fizer besteira, você vai sair na editoria de polícia. Feita a reflexão, muito boa aí, Marília. Obrigadão pela sua participação. Até a próxima aqui no Papo de Redação. Tchau, Lucas. Tchau pra você. Até a próxima. Olha, gente, eu chamei a Adriele Lima aqui comigo porque ela vai falar da notícia que saiu hoje, que foi de uma empresa terceirizada que estaria atrasando pagamentos por falta de repasse da Secretaria Estadual de Saúde. Não é isso, Adriele? Isso. Seja bem-vinda aqui ao nosso Papo de Redação. Fala pra gente os detalhes. Obrigada, Lucas. Então, a gente recebeu essa denúncia, né, dos próprios servidores dessa empresa, dessa e de outra empresa, na verdade foram duas, e eles estavam relatando que há meses tinham funcionários que não recebiam mais o salário. Tinha gente que estava 1 mês sem receber, 2 meses, outros até 8 meses sem receber o salário. Pela empresa Nossa. que presta serviço ao HGR, é uma empresa de limpeza, né, serviços gerais, de alguns blocos e salas específicas do HGR. E aí, sempre que eles iam cobrar, né, o pagamento, a empresa alegava que estava faltando repasse da CESAL. Tava atrasando o repasse. Isso, estava atrasando repasse. E aí a gente foi atrás, né, e aí eu dei umas voltas ali pelo Diário Oficial. Entre junho e setembro a gente encontrou algumas notas. Deu um da trabalhinho, CESAL. hein? Deu. Deu um trabalhinho. Foi uma manhã quase inteira de pesquisa. Pô, ainda foi rápido, hein? Foi. Diário Mas de isso. 300 páginas. Não, mas Hoje em dia, fácil. Hoje em dia, com a tecnologia do PDF, né? Você Isso. consegue pesquisar lá e rapidinho. Sabendo o nome da empresa, o CNPJ já cai como Imagina como é que era antigamente o pessoal das antigas aí do jornalismo ter que ler as revistas do Diário Oficial, e hoje em dia a gente tem essa facilidade. Exatamente. Mas então, prossiga o que interessa. Desculpa aí, eu saí um pouco do assunto. Não, tranquilo, eu também fico pensando de vez em quando. Eu falei, nossa, é um trabalho. Não é? Imagina como era antigamente. Enfim,
Nessa pesquisa entre maio e setembro, na verdade, eu consegui encontrar que a Cesal ela publicou 4 reconhecimentos de dívida com a empresa em questão, que é a Giordani. Deixa eu ler aqui. Giordani Gerenciamento de Serviços e Negócios Eireli. E aí, além dessas 4 notas, desses 4 reconhecimentos de dívida, ela também publicou 4 notas de quebra cronológica de pagamentos com valores que variaram entre 240 mil até 350. E aí, a gente mandou a demanda, né, para a Cesal perguntando sobre esses atrasos, esses possíveis atrasos, tanto para o repasse para a Giordani quanto para a Prestar, que foi uma segunda empresa citada por outros servidores, que é uma empresa de serviços de segurança e monitoramento de entrada ao HGR, que também estaria passando pela mesma situação de atraso de pagamento. E aí a Cesal ela emitiu nota e explicou que realmente houve algumas notas pendentes a serem pagas e que nesse mês de setembro essa empresa, a Prestar, foram pagas o valor de 466 mil, aproximadamente. Só que eles também destacaram que a empresa não estava oferecendo o serviço adequado, porque alguns funcionários estavam faltando ao trabalho, enfim, todos esses detalhes. Quanto a Giordani, ela informou que foram efetuados pagamentos referente a 2 notas no dia 5 de setembro, e também ainda existem 2 notas que estão em trâmite para pagamento, mas que está seguindo todos os prazos estipulados e que está tudo ocorrendo ainda dentro da normalidade. É pagamento de salários, né? Que a gente está falando aqui, né? Se tem denúncia, tá ocorrendo dentro da normalidade. Eu acho que não é normal. Eu, particularmente, acho que não é normal atrasar salário, não, né? Não é. Não é? Exatamente. Imagine se você atrasa, 5 dias aí. Já não é normal, né? Imagine 8 meses. É um negócio complicado. A gente ainda até tentou contato com a empresa, né? Pra saber se estariam acontecendo outras ocorrências. Mas a empresa não se manifestou, não deu resposta. Então... Tá aí, claro, tá sempre aberto o espaço aqui para Giordani e para Prestar, né? Prestar. O nome das empresas aí que tá tendo essa situação aí. Mas vamos falar de outra coisa, falar sobre a pesquisa INOP, Folha de Boa Vista, que vai ser divulgada nesta quinta-feira, dia 5 de outubro, aniversário do estado de Roraima. E atenção, prefeitos, vocês que estão aí... final de mandato, né, Adriele? A gente está aqui, ano que vem tem a eleição, e certamente os prefeitos, eles estão meio que de olho nessas pesquisas. Tem alguns prefeitos que, evidentemente, vão indicar os seus sucessores, né, mas que a avaliação que a população dá é muito importante para poder, né, ver como é que o cara vai continuar o seu trabalho, né, por meio de outras pessoas. Mas falam, o que a gente pode falar sobre essa pesquisa? Então, que ela vai ser um presentão para Roraima, justamente porque ela vai ser divulgada amanhã, no aniversário de 35 anos do estado. E ela busca justamente, segundo, né, o próprio INOP, é justamente para mostrar, tanto para os prefeitos quanto para as populações, como que essas gestões municipais estão sendo vistas e avaliadas. Né, a gente já recebeu os resultados. As matérias irão sair amanhã, dos 15 municípios, e a gente também tem procurado todos os prefeitos para se manifestarem, mesmo sem saber o resultado, para se manifestarem, para fazerem uma autoavaliação da sua gestão. Porque isso é importante, né? A gente tem a visão tanto da população quanto do prefeito. Né? São realidades, sim. É pra ser a mesma realidade, é pra ser a mesma visão? De uma forma, do aspecto político, geralmente o cara tá achando que tá fazendo uma excelente gestão. Até os aliados falam isso e tal. Isso, exatamente. Mas, cara, quem recebe o serviço público, né? Quem é o que sofre realmente ali na ponta, né? Tem uma visão totalmente real. Essa é a visão real, né? Exatamente. Então, bora ver. Mas, assim, claro que a gente não vai divulgar aqui quem... e citar, mas de uma certa forma você fazendo essas matérias, alguns resultados te surpreenderam? Muito. Sim, a gente estava até conversando, né, na redação, que sim, teve alguns resultados que me surpreenderam. Eu fiquei assim, nossa, não esperava. mas é uma pesquisa que ela está bem, vamos dizer assim, bem parcial. Ela está bem realidade mesmo. Sim. Sabe? Então...
Eu acredito que a partir dessas matérias, dessas avaliações da população, que hajam melhorias. Claro, evidentemente. Hajam melhorias, hajam investimentos, né? E os prefeitos saibam utilizar bem esses resultados. Pois é, tomara que não haja ataques, né? Como geralmente o pessoal, a verdade. pesquisa que foi comprada, não sei o quê. Gente, o INOP é um serviço, uma empresa que ela é muito séria, tem acertado muito Exatamente. pra caramba, a verdade é essa. O Instituto INOP, tu é doido, as pesquisas de opinião que foram feitas aí nas últimas eleições, acertou inclusive mais do que os grandes institutos de pesquisa, diga-se de passagem, né? Então, a gente tá com muita expectativa, eu mesmo, você tá fazendo as matérias aí, mas a redação, a gente não sabe aí o conteúdo das pesquisas, vai ser divulgado amanhã, né? A partir das 6 da manhã, né? A partir das 6, durante todo o dia. A gente vai estar soltando as matérias, são 15 municípios, então, desde as 6 da manhã até 8 da noite, todo mundo vai sair. Ah, que legal. E é só prefeito, né? Não é nada só de governador? Nada sobre o Estado, não. É só as prefeituras e que, né, é a visão da população. Muito bom. E a gente convida vocês aí a acompanhar folhabv.com.br, ficar de olho aí, pessoal que está de norte a sul, leste a oeste do estado, pesquisa INOP Folha BV, para falar um pouco, para mostrar um pouco aí a avaliação das prefeituras, dos prefeitos, das gestões municipais desta legislatura, desse período. Ano que vem tem eleição e os gestores certamente estão de olho, a população está de olho aí na gestão das pessoas. Sim. Muito obrigado, Adriele, pelas informações. Por nada, Lucas. Quer destacar mais alguma coisa que a gente tenha esquecido aqui sobre isso? Não, eu tava lembrando aqui dos prefeitos. E aqui a gente enviou as demandas, né? Então, aqueles prefeitos que ainda não se manifestaram, que irão se manifestar depois, o espaço segue aberto. A gente está à disposição para ouvir vocês também. Muito bom. Prefeito do interior aí, prefeito da capital, fiquem de olho aí. E atenda o nosso pedido para a gente poder fazer, né? Poder divulgar também, dar o espaço para você, para os senhores, para fazer uma autoavaliação sobre as suas gestões. Valeu demais, Adriele. Até a próxima aqui. Até a próxima, gente. Olha, minha gente, falando agora de política, os deputados estaduais de Roraima aprovaram hoje, em primeiro turno, a proposta de emenda à Constituição que regulamenta a mudança de nome de município aqui no estado, né? Ela foi aprovada em primeiro turno, como eu te falei, e essa PEC deve voltar ao plenário na terça-feira que vem para votação definitiva, né? Se for aprovada, aí já vai fazer uma alteração na Constituição e passa a valer. Por essa proposta do deputado Marcos Jorge, do Partido Republicanos, a mudança de nome será feita por lei e dependerá de consulta prévia à população da cidade por meio de plebiscito organizado pelo Tribunal Regional Eleitoral. A consulta poderá ser feita a pedido da Assembleia Legislativa de Roraima, com as seguintes condições: com aval mínimo de 1% dos eleitores do município, resolução aprovada pela maioria dos vereadores e informação de órgão técnico competente sobre a inexistência do nome sugerido a inexistência de nomes iguais, né, pelo Brasil, né? Ao apresentar a PEC, Marcos Jorge lembrou da cidade popularmente conhecida como São Luís do Arauá, mas que oficialmente se chama apenas São Luís. Imagine, gente, a população que a vida toda falou São Luís do Arauá e aí de repente descobre São Luís oficialmente, né? Então, o caso especial desse município acabou transformando, né, originando essa PEC aí, que agora foi aprovada em primeiro turno e ainda depende de segunda votação. Uma outra notícia, né, o prefeito Arthur Henrique, aqui de Boa Vista, enviou à Câmara Municipal o projeto de lei que institui o Programa de Recuperação Fiscal para 2023, o conhecido REFIS, que é destinado à regularização de débitos dos contribuintes com o município vencidos até 31 de dezembro de 2022. A medida faz parte da fase 3 do programa Descomplica e, conforme o projeto, a Prefeitura deve conceder descontos de 70% a 100% sobre juros e multas, sobre as dívidas tributárias ou não, constituídas ou não, inscritas ou não em dívida ativa, ajuizadas ou não, com ou sem exigibilidade suspensa, que é o exemplo do IPTU, do ITBI e da taxa de coleta de lixo. E é importante destacar aqui que para aderir ao parcelamento do Refis Municipal,
será exigido o pagamento de pelo menos 5% da dívida no ato da assinatura do termo da confissão de dívida. Então é importante aqui ressaltar que é um projeto de lei que vai ser enviado para a Câmara, os vereadores vão analisar e aí, quando aprovado, certamente a Prefeitura vai divulgar aí as formas como você pode tentar resolver a sua vida, né, e ficar de boa aí, seu bolso aí melhor, né? Porque dívida é brasileiro, né, cara? A realidade do brasileiro é pagar boleto, né? Então, assim, gente que está muito endividado com a Prefeitura de Boa Vista vai ter essa oportunidade para poder se resolver melhor com o poder público municipal. E com essas informações, essas notícias, eu encerro aqui o Papo de Redação na Rádio Folha FM 100.3 e no canal da Folha no YouTube, minha gente. Siga as nossas redes sociais, a gente está no Twitter, no Instagram e no Facebook como @FolhaBV, no YouTube como @TVFolhaBV. Tem também o nosso zap, o 999715300. Tem o meu Instagram, @LucasLuquezzi. E para você que quer saber aí como é que se escreve Luquezzi, é LUCKEZIE. @LucasLuquezzi no Instagram. Certamente eu vou falar um pouco dos bastidores aqui do Papo de Redação, dessa volta minha aqui depois das férias, e acompanha lá, bora bater um papo também sobre notícias. Se você quiser sugerir alguma coisa, o espaço está sempre aberto nesses canais que eu falei. Muito obrigado, minha gente. A edição de Fabiano Lopes e o apoio técnico de Rio Ferreira, John Hudson e Aduan Figueiredo. Até amanhã, se Deus quiser, minha gente.